e ela, na verdade, para surpresa de muitos residentes, ela, na verdade, é composta por 5 unidades de ângulo visual. 3 unidades pretas e 2 unidades brancas. Então, cada linha é que é considerado um ângulo visual para efeito de acuidade visual. E o optotipo, por definição, ele possui uma altura de 5 ângulos visuais para aqueles que forem medidos. Né? Então, da forma. Então, existem vários tipos de optotipos, várias tabelas de optotipos, com letras diferentes, mais grossas, mais finas, maiores, menores, mais, vamos dizer assim, mais largas ou mais estreitas, vão passando aqui para frente, sejam com letras, sejam com símbolos, né? Aqueles símbolos conhecidos como bola, mãozinha, o patinho, ou outros símbolos um pouco mais, vamos dizer assim, clássicos ou tradicionais, guarda-chuva, casinha. Posso colocar desenhos, figurinhas, isso, vamos dizer assim, vai da imaginação. Desde que o meu examinado conheça o símbolo, posso testar. Agora, se eu começo a apresentar símbolos que a gente não sabe nem o nome, fica difícil de eu dizer se o paciente enxerga ou não enxerga, porque ele não sabe contar o que enxerga. Isso às vezes acontece com a criança. E aí o conceito da tabela de optotipos, ele começa seguindo aquele nosso princípio de trigonometria, da altura da linha, mas cada optotipo ele tem que ser colocado em uma, vamos dizer assim, numa posição adequada nessa tabela. E a primeira coisa que a gente precisa definir é qual é essa distância de teste, por exemplo, 6 metros, por exemplo, 4 metros, por exemplo, outra distância, desde que ela seja padronizada, porque para cada distância eu vou ter uma altura necessariamente diferente de optotipo para manter o mesmo ângulo visual, né? Questão de trigonometria. A segunda coisa importante, a gente já estava comentando, é sobre a forma ou o tipo de optotipo que a gente vai utilizar. A outra coisa que às vezes a gente vê errado em muitas tabelas é a progressão de optotipo, ou seja, a variação de uma linha para outra apresenta níveis diferentes de dificuldade. Os optotipos grandes geralmente têm uma progressão não adequada, diferente dos optotipos, muito rápida, vamos dizer assim, e dos optotipos pequenos, com um intervalo medido em segmentos menores. Né? A outra coisa importante é a quantidade de optotipos por linha. Algumas tabelas na linha principal tem só o primeiro optotipo, um optotipo só, uma vez que o paciente fala do primeiro olho, ele já decorou para o segundo olho, por exemplo. Então, o ideal é que tenha a mesma quantidade de optotipos por linha. Um outro fator importante na construção de uma tabela é a aglomeração, não pode ser de mais nem de menos. Então, se recomenda que se tenha um optotipo, um espaço de um optotipo, outro optotipo, o espaço de outro optotipo, seja na horizontal, seja na vertical. Então, o espaço entre linhas também deve ser considerado como o tamanho de um optotipo. E aí eu vou ter aquelas tabelas tipicamente triangulares, que são as tabelas ideais. E tem um último ponto aqui que não está escrito, mas deve ser considerado também, e que idealmente a tabela deve ser infinita. Só que chega um ponto que não faz muito sentido. Então, pelo menos 3 linhas abaixo da linha considerada ideal é a minha recomendação aqui na hora de construir uma tabela de optotipo. Ou seja, que vá mais ou menos até o 20/10, para que nenhum paciente consiga ver a tela.